Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 22 de março de 2026, estamos entrando ao vivo em mais uma live Furo do Alfinete, hoje com o tema Luzes e Escuridão, como o cinema pode desorientar ou iluminar a alma contemporânea. Oi, Valderes, tudo bem? Então, hoje com este tema que viemos anunciando aí no decorrer desta semana, a ideia é pensar, sobre essa sétima arte chamada cinema. Hello, Eve Flare. Sejam todos muito bem-vindos. Quantos aqui de nós, já não se emocionaram assistindo um filme, contemplando a natureza ou ouvindo uma bela canção, admirado diante da produção humana para a representação do belo? Leonardo da Vinci, ele tem uma frase, e aí, Érico, certinho, dizendo que a lei suprema da arte é a representação do belo. A alma humana reconhece o belo diante do que está exposto perante os seus sentidos. Então, pensando nisso, o objetivo principal aqui desta live, como em outros momentos já tivemos a oportunidade de conversar um pouco, sobre a forma como o indivíduo vai construindo a sua narrativa interna no processo terapêutico para ser reconduzido e recolocado diante da realidade. A realidade ela vai se diluindo no nosso horizonte de consciência quando a gente perde a capacidade de concatenar, a capacidade de ordenar o discurso interno diante de um sofrimento, diante de uma mazela ou alguma agrura que venha cometer a própria condição humana. Então, para que a gente possa iniciar, eu vou fazer a leitura breve aqui, como de praxe, dessa introdução e objetivo dessa temática. Existe um lugar onde o homem moderno ainda se permite sentir, refletir e, sem perceber, ser formado. Esse lugar não é uma escola, não é um consultório, é a tela. Nós vivemos cercados por histórias que nos emocionam, nos inquietam, nos fazem torcer, sofrer, esperar, mas há algo mais profundo acontecendo. Essas histórias estão moldando o nosso modo de ver o mundo, de interpretar a dor, de compreender o amor, de imaginar o futuro. E aí, Patrick, certinho? O cinema, a chamada sétima arte, não é apenas entretenimento. Ele é uma linguagem da alma. Ele reúne som, imagem, tempo, narrativa, e Augusto, certinho? E toca aquilo que muitas vezes nem conseguimos nomear dentro de nós. Como já se compreendeu ao longo da tradição filosófica e a arte não existe apenas para agradar, mas para conduzir o homem à experiência do belo e por meio dele ao verdadeiro e ao bem. E aí, José, certinho? Mas aqui surge a pergunta importante. Se o cinema tem esse poder, o que ele tem feito com a nossa alma? Estamos sendo elevados ou apenas distraídos? Estamos nos conhecendo ou nos perdendo em narrativas que não são nossas? Porque toda história que nos toca, de algum modo, nos revela. E talvez o que mais falte hoje não seja informação, mas interpretação. Neste encontro, vamos atravessar esse território, o cinema como formador do imaginário e como instrumento de autoconhecimento no processo terapêutico. Não para analisar filmes como críticos, mas para olhar para eles como espelhos. Porque, no fim, a pergunta não é apenas o que esse filme quis dizer. A pergunta é, o que ele revelou sobre mim? Só para situar quem está chegando. E aí, Érico, certinho. Buenas. Júlia. José. Augusto aí. Forte abraço a quem está chegando. Não deixe de mandar um aviãozinho, de compartilhar, de curtir, de comentar. A sua participação é muito importante. O Furo do Alfinete ele não tem sentido se não houver os costureiros e costureiras da alma costurando conosco essa trama chamada vida. Que também... e muitas vezes é um drama, diante, não no sentido vitimista, mas sabendo que nem tudo está ao nosso controle. O cinema, na sua amplitude, ele tem a capacidade de nos tocar de uma forma impressionante, por todo o recurso que ele se utiliza, som, imagem, o audiovisual, os efeitos, a própria história que está transcorrendo ali de forma diluída, mas num nível de captura da nossa sensibilidade profunda ao ponto de influenciar em alguma medida a forma como a gente acaba saindo
dessa experiência. Então, dentre as artes que a gente chama, né, o cinema é a sétima arte, porque ele também é precedido por outras artes, né? Houve um manifesto chamado Manifesto das Artes, né, em 1923, escrito por Hitioto Canudo. Diante desse manifesto, ali se compilou, né, o que seriam essas artes. Então, música, dança, pintura, escultura, arquitetura, a literatura e o cinema, né? O cinema que é o nosso foco, porque ele tem uma diferença em relação às outras artes, porque ele consegue, né, aglutinar em torno dele toda a produção que toca os sentidos humanos. Não é nem para mais nem para menos, mas cada arte tem a sua peculiaridade, né, tem a sua capacidade de revelar aquilo que está na alma humana, né, alcançando o indivíduo diante dos seus sentimentos, dos seus anseios, da sua busca, e por que não, influenciando o modo de se perceber na realidade. E essa diferença é importante ser distinguida, porque na formação do imaginário, essa capacidade sensorial que o cinema evoca, ele planta certas sementes, né, dentro da gente. Quem nunca aqui se emocionou assistindo, por exemplo, estava me recordando de alguns filmes clássicos mais recentes, não aqueles do início do cinema, mas, por exemplo, para essa geração, a nossa, né? Um Sonho de Liberdade, O Conde de Monte Cristo, A Espera de um Milagre, O Gênio Indomável, Sociedade dos Poetas Mortos, aqueles filmes que davam na sessão da tarde, né? Que eram muito bons também, né? Falando de amizade, falando de aventura, Os Goonies, Curtindo a Vida Doidado. Então, o filme ele consegue suscitar no indivíduo um anseio, né, que já está posto dentro da gente. E ao final aqui desse nosso encontro, a ideia central é levar esse questionamento. Eu basicamente gostaria de falar de um filme que eu assisti há muito tempo atrás. Não vou fazer uma análise crítica, mas demonstrar por A mais B, né, na prática, o que um filme é capaz de suscitar no indivíduo. Tem um professor que é psiquiatra, se puder seguir ele também. Ele escreveu um livro sobre borderline, ou mau caratismo. Ele agora tem trabalhado com essa temática do cinema, né? O Dr. Felipe, eu tenho ele aqui também no meu Instagram. E aí, Pedro, certinho? Ele tem feito um excelente trabalho com Mind Show, acho que é o nome do programa que ele criou para falar de filmes, né? Então, o filme, ele tem essa robustez, né? Essa ressonância de alcançar o nosso imaginário. A literatura ela é fundamental também, né? Escrita em prosa e verso, e diante de toda a sua estrutura. Tivemos aqui, o Augusto está aqui também, ele é poeta, além de músico também, né? Ilustrador. Como que a palavra escrita também, diante da perspectiva do poeta, do autor, né? Ela também consegue evocar na gente imagens, percepções, realidades que nos fazem pensar sobre aquilo que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia. O Samuel, um abraço para ele, que escreveu O Jumento Carcará, também é fora de série a forma como ele conseguiu resgatar, né, essa linguagem do cotidiano através dos seus contos. Está lá no Jumento Carcará, quem puder adquirir, não deixe de adquirir. É um livro que está num preço aí simbólico, mas isso não dilui, né, a envergadura, a robustez, a beleza e a riqueza da forma como Samuel retrata o cotidiano das pessoas diante dos seus dilemas, né? Então a música, né, por sinal, também é uma arte fantástica, né? Eu particularmente aprecio demais a música, que reúne todo um conjunto, né, de elementos que tocam a gente. A música passa a fazer parte do imaginário. Tem gente até que fala, né, minha trilha sonora da vida é essa, o som favorito é esse. Então as artes que apontam para o que é belo, o que é verdadeiro, o que é bom, tocam a nossa vida muitas vezes sem a gente perceber. E o cinema, que é o foco aqui da nossa conversa de hoje, né, é trazer esse horizonte, essa dimensão. O ser humano, de um modo geral, né, ele é feito de histórias, né? Até a gente costuma falar no setting terapêutico. De nada, Augusto. Não deixe de acompanhar o Augusto também. Ele tem produzido muita coisa assim sublime, por que não, né? Quando a gente está num processo terapêutico, que um paciente vem nos procurar,
muitas vezes ele perdeu a mão na forma como ele conta, né, a sua narrativa própria diante daquilo que ele está vivenciando, né? Uma situação dramática, um luto, uma perda, uma frustração, ou uma situação que ele já entra numa condição que ele não consegue mais narrar a sua própria história. Lembrando que a gente é feito de história, né? E o cinema consegue capturar isso, trazendo para o nosso horizonte, trazendo para o nosso imaginário essa realidade que amplia ou traduz aquilo que nós estamos vivenciando no nosso mundo interior. Vou citar 2 exemplos aqui antes de mencionar o filme em específico para ilustrar. Teve 2 cortes de filmes. O Furo do Alfinete, ele tem essa característica também de conversar com a produção cinematográfica diante do tema que cada convidado traz nas lives, justamente por isso, né? Para materializar, porque a arte faz isso, ela materializa, né, aquela expressão da alma diante da leitura que ela está fazendo dessa realidade. Então a arte, assim como muitas outras áreas da vida humana, também pode ser instrumentalizada com outros objetivos que não ficam claros, para induzir as pessoas a, como eu costumo dizer, né, comprar gato por lebre, ou adquirir ou trazer para o seu repertório, né, figurinhas muitas vezes que não correspondem à realidade, alimentando uma ilusão, alimentando algo que não é prático e que não resolve ou não aponta a direção diante daquilo que a gente está vivendo. O pessoal da Brasil Paralelo produziu há um tempo atrás um documentário chamado As 7 Artes. Ali eles vão destrinchando, né, cada uma dessas artes que eu mencionei, né, a música, a dança, a pintura, a escultura, a arquitetura, a literatura e o cinema, e ele se detém também, né, sobretudo no cinema, para mostrar esse lado do cinema, como ele veio sendo modificado ao longo das últimas décadas, né, como uma forma de ferramenta para inculcar no imaginário do indivíduo representações de uma realidade que, na verdade, ela é uma caricatura e não uma apreensão direta daquilo que faz parte da nossa vida. Então, para dar continuidade, eu mencionei aqui, né? Eu postei 2 cortes aqui que chegaram aí na casa de 1 milhão. Um é um bem conhecido do filme Rock. Aí tudo bem, tem todo um contexto ali, a luta contra o Draco, né? Mas é o trechinho em que ele faz a revanche, porque o amigo dele tinha falecido, né? E ele vai lá e luta e vence ele, né? Tem um contexto ali da Guerra Fria, a parte histórica, né? Mas o que cativa e o que chama, né, a nossa alma a contemplar aquilo que está sendo descrito naquele filme é justamente essa redenção na jornada do herói que a gente chama, né? Ele está diante de um conflito, diante de um dilema, ele vai se reestruturando, né? A história em si dele também é belíssima, do próprio ator, né, que faz o Rock, né, o Sylvester Stallone, e tudo isso nos chama a atenção, nos preenche, né, internamente a nossa alma, como se trouxesse uma satisfação existencial, como se as pessoas, nós de um modo geral, buscássemos ao longo da nossa vida superar limites, né? Essa é uma mensagem central ali que fica explícita naquela obra, né? Então, a gente foi criado diante dessa exposição, né, que incentivou até essa semana, faleceu o Chuck Norris, né? Acho que o pessoal acompanhou ali. Chuck Norris também fez parte do nosso imaginário, do nosso cotidiano. Estava me lembrando que um dos filmes que mais marcou ali, Braddock, né, que é um filme que ele faz, e tem um outro também muito bom, que é o Texas Ranger, que eu me recordo também que era muito bom, uma sériezinha. E um outro filme que eu compartilhei, que é uma obra recente, eu acho que é do ano passado, que é O Homem dos Sonhos. Deu uma polêmica lá nos comentários, que as pessoas começaram a direcionar, porque o filme tem isso, né? Ele suscita, ele abre um campo de possibilidades para a pessoa interpretar. Só que é importante levar em consideração que quem escreve numa intencionalidade. O que ele vai suscitar na pessoa é muito do seu universo simbólico interior. Eu já trabalhei aqui também com outros convidados falando sobre símbolos. A própria abordagem do Jung fala muito sobre simbologia, né? É como se a gente fosse se desenvolvendo ao longo da nossa vida e fosse adquirindo esse mundo simbólico, né? O homem é simbólico.
ele representa o seu mundo interior através de símbolos, né? Imagens, músicas, sons, o próprio sonho, porque não, é uma espécie de representação, né, da nossa realidade. Isso aí é uma boa colocação também, Augusto, os boicotes de muitos filmes ao Oscar, né? Eu nem sabia dessa informação do Soldado Ryan. Teve um boicote ali, o Augusto está colocando aqui. A gente acompanha como hoje o mainstream, né, essa mídia de massa, né, ela tem um politicamente correto ali embutido, né? Algumas coisas saem da rota e geram certas surpresas, mas até nessa premiação do Oscar também é possível perceber essa inclinação para um conteúdo mais político, mais ideológico, que também busca afirmar ou condensar no imaginário das pessoas essa realidade artificial que quer passar-se por realidade, né? Quando ao cabo e ao fim é uma distorção, né, daquilo que é o propósito mesmo da própria arte, né, que é resgatar, evocar, trazer essa contemplação. Então, no filme O Homem dos Sonhos aconteceu uma coisa bem interessante ali nos comentários, se o pessoal quiser ir lá dar uma olhadinha e acompanhar. Eu postei o filme, né? Eu confesso que eu não tinha assistido ainda, eu fui assistir antes da live. Eu faço um levantamento aqui de filmes que tocam ali ou se relacionam com o tema. O tema específico da live era sobre sonhos, a qual o professor Rafael, um abraço para ele, do Instituto da Escola Britânica de Psicanálise, da IBP, Rafael Marques Menezes, ia falar sobre o sonho, né, na perspectiva de Freud e de Melanie Klein. E aí o corte ele vem ali para compor a história apontando para essa temática, né? O filme basicamente é a história de um homem. Ele já começa com um sonho, né? A filha do personagem principal ali, ela está tendo um sonho que o pai está olhando para ela fazendo a lição de casa, ali sentadinha na varanda da casa, e de repente a menina começa a flutuar e ela acorda. O filme se inicia ela contando o sonho que ela teve com o pai, que ele fica olhando para ela e não faz nada. Até que depois outras pessoas, ele é professor, né? O protagonista, ele começa a aparecer no sonho das pessoas dos lugares onde ele frequenta, né? No comércio, na própria escola, e as pessoas começam a olhar para ele e começa a ficar famoso, porque ele é o homem dos sonhos, né? Ele começa a aparecer, só que ele não faz nada no sonho, ele simplesmente aparece. A pessoa está tendo um sonho, um pesadelo, e ele está passando, né, no sonho. E as pessoas começam a tratar ele meio como uma celebridade. Só que o filme ele tem uma virada quando na realidade ele passa a interagir com os sonhos. Aí começa a acontecer várias bizarrices. A cena do corte que tem aqui no meu Instagram, essa que trouxe toda essa discussão, é uma cena em que ele está sentado num café e ele está lendo um livro chamado Por que as Zebras Não Têm Úlceras. É um estudo, né, de um estudioso sobre essa questão do estresse, né? A zebra ela tem um estresse e é para aquela situação específica de perigo que ela está vivendo. O ser humano, nós, de um modo geral, nos estressamos e isso se prolonga na nossa vida, onde vai trazendo uma sintomatologia, né, na nossa psique, uma somatização no nosso corpo, vai trazendo esses efeitos colaterais deste estresse, né, dessa falta de habilidade para articular essa história interna diante daquilo que a gente está vivendo. A gente acaba se habituando, numa certa medida, e passa a identificar aquilo como sendo parte da nossa própria personalidade. Aí é onde está o equívoco, né? Falando, por exemplo, de transtornos, né? O transtorno, que é os mais diversos que existem, é como se fosse um modo de enxergar o mundo e a nós mesmos, e aquilo que muitas vezes a gente tem como parte da nossa própria individualidade, quem nós somos, muitas vezes está ali, permeado de algum tipo de transtorno que se desenvolveu ao longo da nossa vida, né? Como diz o ditado, né? De médico e louco todo mundo tem um pouco, mas esse não é o ponto. Então o filme ele vai indo, caminhando nessa direção, tem essa virada que eu mencionei, e aí começa a acontecer essas bizarrices. A cena em específico ali do café é quando a garçonete vem falar com ele e pede para ele se levantar e ir embora, porque as pessoas que estão ali estão incomodadas. Provavelmente ele havia entrado no sonho delas e aconteceu alguma coisa lá, né?
E ele disse, não, eu não fiz nada, eu estou aqui, eu feri algum princípio aqui, alguma norma aqui do estabelecimento. E aí vem um homem e também tenta intimidar ele, o homem pega o prato dele, que é a cena lá, e gospe no prato. E aí ele fica revoltado, o homem sai, o protagonista levanta, pega o prato assim, joga nele, e aparece ele saindo do hospital, porque provavelmente ele apanhou. E aí o filme vai caminhando, ele acaba entrando em decadência, porque ninguém mais quer chegar perto dele pelas coisas que estavam acontecendo dentro do sonho. As pessoas estavam ficando apavoradas, porque aconteciam diversas situações dentro dos sonhos. E aí ele tinha um desejo também de escrever um livro que ele nunca terminou. Ele tinha uma teoria lá que ele queria desenvolver, ele disse que essa ideia foi roubada de uma outra pessoa que acabou levando o crédito, disso, e sendo bem sucedida. E ele se frustra, a família dele começa a ser afetada por toda essa realidade, E o filme acaba desenvolvendo a ideia de como a gente às vezes se deixa levar e influenciar por esse mundo virtual, Essa corrida dos likes, a influência por modificar o comportamento para atender um público nessa exposição que é o mundo virtual. E ali é muito interessante de pensar, porque o filme ele termina mais ou menos na forma como começou, mas ele tem um elemento diferente. É bem verdade, Augusto. Augusto está dizendo aqui, Bill Kramer, o CEO da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, afirmou que queria que a cerimônia do Oscar, especialmente a de 2025, ficasse absolutamente longe da política. Mas fizeram o contrário. Virou uma caixa de ressonância, Augusto? O Oscar, As pessoas vão lá e gritam, os seus anseios, a sua pauta, Aí Mustafa, certinho. Então, para concluir, o filme esse que eu estava mencionando, ele leva nessa esteira, e os caras acabam desenvolvendo ali no filme uma tecnologia que impede, porque é como se aquele protagonista ele conseguisse acessar o que depois vai ser utilizado pelo mercado de consumo, acessar o sonho das pessoas. E lá no final do filme eles acabam inventando um aparelho para bloquear essa possibilidade de ter o sonho invadido, Mas ao mesmo tempo eles utilizam esse mesmo aparelho que eles inventaram para a pessoa induzir nela alguma experiência que ela queira ter no sonho. Então muitas empresas estão usando essa tecnologia para vender seus produtos lá dentro do sonho, e o filme termina o protagonista deitado na cama, tendo uma experiência de visitar a família dele, porque ele havia perdido a família, E o filme acaba ele saindo, porque a característica de sair do sonho é quando a pessoa flutua e está saindo da cena, E acaba ele flutuando. O pessoal diz que não entendeu nada, que o filme é uma babaquice, não sei o quê. Mas tem um olhar. Eu assisti um filme um tempo atrás também, que eu achei assim, muito idiota o filme, Pela forma como o autor quis representar a questão do sacrifício de Cristo, a criação. O nome do filme é com aquela moça que faz os Jogos Vorazes, o Javier Bardem. É a história de Deus, na verdade, da criação do mundo. Tá lá Deus perdeu a inspiração, e ele está lá numa casa isolada com a atriz, que representa a natureza, e ele está tentando encontrar inspiração para voltar a escrever. No filme ali ele é um escritor que perdeu a inspiração, ele vai para essa casa de campo, e ali acontece uma coisa nada, sabe? Até um ruim, como diz o outro, Então, lá nesse filme que eu compartilhei, nesse corte, que era um tema voltado para a live falando dos sonhos, deu discussão lá sobre a Palestina, sobre Israel, preconceito, racismo, deu de tudo lá. Porque o filme ele tem essa capacidade de também despertar o que está no olhar de quem está assistindo, Mas ao cabo e ao fim, a pessoa que escreve, ela tem uma intencionalidade. Tem um filme, por exemplo, que ele marcou o meu horizonte, como eu havia mencionado no início, que é chamado Capax, O Caminho da Luz. Forrest Gump, por exemplo. Um baita filme que dá vontade de chorar. O filme ele suscita isso, é emocionante a história dele. O contexto, Augusto. Augusto, é a história, é só tu botar, é a Javier Bardem e a Jennifer Lawrence, o filme que eles fizeram onde ele representa Deus. Se tu puder achar aí para situar o pessoal, é incômodo aquele filme ali, a forma como eles expõem. É uma loucura, sabe? Eu assisti por uma indicação, mas consegui extrair algumas coisas ainda, tá vendo,
A gente vai depurando aquilo que nós estamos consumindo e conseguimos tirar dali algo que faça sentido, né? Então, quer dizer, olha só o poder que o cinema tem. Ao mesmo tempo, ele apresenta uma luz onde às vezes a gente está numa situação triste ou em conflito e a gente assiste uma película, né, um filme, e ele acaba renovando esse olhar pela bondade, pela beleza, pela contemplação. Por outro lado, né, os filmes também eles têm essa capacidade de introjetar certos conceitos, certas ideias que pervertem, né, a realidade. Eu compartilhei aqui um corte do professor Vitor Salles Pinheiro, né, falando sobre essa questão do cinema como uma arma política, como Augusto acabou de mencionar aqui no que aconteceu no Oscar, né? Então, quer dizer, ele também tem isso, a gente tem que ter essa percepção. É uma arte, é a sétima arte, o cinema, e ele pode ser utilizado para vários fins, para vários propósitos, né? Dentro do processo terapêutico, voltando ali, a gente fala, né? O Bruno Santos esteve aqui um tempo atrás falando sobre a bioiatria do Julián Marias, né? O professor também Tiago, acho que ele é psicólogo ou psiquiatra, ele trabalha muito isso, a questão dessa narrativa interna, as doenças biográficas, as pessoas geralmente adoecem, né, na alma, porque acabaram perdendo a mão na narrativa interna. E o filme é como se fosse isso, né? Ele projetasse um recorte de um drama que a pessoa está vivendo, e a depender do filme e do contexto, ele consegue capturar o indivíduo e trazer ele de volta para a realidade, situando ele, né, diante desse drama, diante dessa condição que é provisória, temporária, passageira, momentânea, que às vezes ela necessita de uma linguagem para reordenar esse mundo interior. É isso que o filme tem também de potencial, de realizar isso na pessoa, né? Ampliar esse repertório interno na forma de narrar, de contar essa história para si mesmo. Lembrando que o ego é a história que eu conto para mim mesmo sobre mim, né? E o ego ele articula essas tensões, essas pressões que a gente vai vivendo ao longo da nossa vida. Por exemplo, nós estamos vivendo agora o período da quaresma, para quem é cristão, né? A quaresma tem essa capacidade, que é um momento importante aí, Ramon, certinho, de suscitar no indivíduo um mergulho nesse mundo interior, diante do que ele está vivendo, porque nós perdemos um pouco a dimensão disso. Saiba que morreremos. E o que faremos diante disso? Não é à toa que um dos primeiros exercícios que o professor Olavo de Carvalho coloca lá no curso online de filosofia é o necrológio, né? O necrológio, essa ferramenta, faz tempo que eu não te vejo, Ramon, tá tudo certinho? O necrológio é essa ferramenta que auxilia o ser humano, a gente, a conseguir vislumbrar. Imagine que a gente viveu a nossa vida e estamos a ponto de prestar conta. Para ilustrar, o necrológio seriam aquelas notinhas que tem quando morre alguém, só que no exercício proposto lá pelo professor Olavo, ele amplia isso, né? Como se a gente tivesse realmente encerrado uma vida consciente dos nossos atos, com utilidade, com beleza, né? Diante de uma vida que serve, né? Porque ao cabo e ao fim, a vida só faz sentido quando a gente se realiza ao servir, né? Ao amar a Deus, amando ao próximo, as suas criaturas, né? Em resumo, seria isso, aquela máxima que Cristo coloca lá, né? O primeiro e maior mandamento é esse, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem é meu próximo? Pergunto para Cristo. Aí ele ilustra algumas situações, e dentre elas aquela famosa passagem daquele homem que foi a parábola do bom samaritano, né? Aquele homem que foi assaltado e passaram algumas pessoas ao longo do caminho. E veio alguém, colocou ele no lombo da mula e deixou na hospedagem e pagou. Esse é meu próximo, né? Aquele que eu estou na disposição, né, de estender a mão. O que isso tem a ver, né? Nós estamos falando de situações, no caso, se fôssemos pegar, por exemplo, a Bíblia e o Evangelho como uma literatura, ali nós poderíamos tirar. Não é à toa que muitos movimentos se utilizam daquilo que Cristo ensina e colocam dentro, né, dos seus ensinamentos como um norteador. Claro, né? Cristo é muito mais do que um aspecto moral, né? Para quem crê e para quem se debruça a querer entender isso, né? Porque a fé ela é racional, mas voltando, né, para a questão do cinema e a formação do imaginário. Então o filme tem essa capacidade de nos moldar silenciosamente nossas crenças, nossos valores e expectativas, né? Diante da cultura hoje, chamada cultura woke, que invadiu várias áreas.
Achei algo sobre Jennifer Lawrence. É o filme que ela fez. Professor Marcos Simões, um abraço. Professor, portas abertas aí. Vamos marcar um próximo encontro aí, professor. O professor é sempre bem-vindo aqui. Estamos falando sobre cinema, professor. A formação do imaginário. O processo terapêutico, né? Ele consiste basicamente nisso, em auxiliar o paciente a ampliar o seu repertório na forma de contar a sua história para si mesmo. Quando perdemos a mão, sofremos porque não conseguimos ter repertório para poder ordenar esse mundo interno. Então é muito difícil e o sofrimento vem como consequência. Não tem como eliminá-lo, mas tem como amenizá-lo, dar um sentido, dar uma direção. Em breve vamos nos falar então, professor. Obrigado, hein, pelo aceite, sempre muito bom. O professor foi meu professor na formação de terapeutas do psicanalista Arthur Schumann. Esteve aqui também falando sobre Melanie Klein. Foi muito boa a live com ele, o encontro, né, esclarecendo esse drama na formação do imaginário já em tenra idade, né? Oi, é a Kátia, acho que é a Isabel, tudo bem? Então, pessoal, nós estamos aí, para quem chegou depois, falando sobre luz e escuridão, né? Como o cinema ele pode articular ou desarticular uma narrativa interna e auxiliar ou não, né, a nossa contação de histórias sobre nós mesmos, né? O filme ele consegue condensar e capturar toda a dimensão sensorial do indivíduo, né? Outras artes elas também são importantes, eu não estou aqui colocando em escala de valor, né? Mas o cinema hoje, bom, ele está na nossa casa, está na tela do celular, né? Hoje a gente assiste um filme ali e toma aquilo ali como uma verdade, muitas vezes nos deixando influenciar por aquilo. Então, ter um critério para poder avaliar é importante, se deixar emergir ali, né? Mergulhar naquele momento que a gente está desfrutando. Mas é importante também, ao término disso, fazer esse exercício e pensar, bom, o que esse filme quis trazer? Se for ampliar mais ainda, qual a intenção do autor? O que ele quis passar que eu não consegui capturar e que tentou, em uma certa medida, me influenciar na forma de enxergar certas realidades que ele está querendo colocar ali, né? Então o filme ele tem esse poder, né? Eu vou chamar dessa forma, né? De nos trazer para dentro da história e também materializar aquilo que muitas vezes a gente não está conseguindo alcançar na hora de contar a nossa narrativa interna. Aí, reiterando, eu havia mencionado e sugeri inclusive lá para o professor Felipe, que está fazendo esse belíssimo trabalho ali sobre o filme, né, como um processo de cura, um processo terapêutico, dentre outras pessoas que fazem também um excelente trabalho, assim como tem o pessoal na parte da literatura, que está aqui no Instagram divulgando obras e dando descrições de como essas obras elas conversam com o sofrimento, com o drama humano, com a trajetória, né, do ser humano diante das suas escolhas, né, entre consequências, entre frutos, os desabores da vida, por que não? Então esse filme específico, ele me marcou profundamente, porque eu já assisti ele inúmeras vezes, porque ele consegue traduzir algo que, ao longo da minha formação enquanto indivíduo, eu vislumbrei como uma espécie de ideal, não irreal, mas realizável, de uma vida que valesse a pena ser vivida. O nome do filme se chama então Capax, O Caminho da Luz, e é a história baseada em um livro, né? Muitos livros se transformaram em filmes, e é a história de um homem que ele está chegando num terminal, uma rodoviária, e está acontecendo uma cena ali paralela àquilo, né? O homem chega de óculos e tem um cadeirante pedindo esmola, eu servi seu pai na guerra, ajudei ele, não sei o que e tal. E logo em seguida uma mulher assaltada, ela cai. E aí esse cara da cadeira, o cadeirante, ele olha para frente dele assim, a luz que está incendindo, que está entrando na estação, dá a entender que aquele homem veio da luz, né? E aí ele vem vindo, esse homem de óculos, que é o protagonista, é o Prout, o nome dele. E aí ele chega e vai acolher a senhorinha que caiu, que foi assaltada, e nesse meio tempo chega a polícia e acha que foi ele, esse homem que veio da luz, que assaltou a velhinha. Aí o cadeirante vem e fala, não foi ele. Aí a policial fica intrigada com esse personagem que chegou, né? Ele de óculos, sem mala, e ela pergunta para ele assim, tira os óculos. Ele assim, eu não posso. De onde você veio? Aí ele olha para cima, assim, de muito longe. Onde estão suas malas? Ele assim, eu não preciso. E aí ela, intrigada com aquela situação, ela aciona o serviço de saúde pública lá da cidade, ele vai parar
a gente pode chamar de sanatório, não sei se a expressão essa é correta. Oi, Shirley, tudo bem? Ele vai parar numa unidade onde o pessoal que tem algum tipo de problema com saúde mental tá lá. Tem esquizofrênico lá dentro, tinha um cara lá que estava internado porque ele dizia que tudo era germes, tudo tinha germes, ele usava máscara sempre, o cara. Tinha uma outra senhorinha lá que ela não saía do quarto, ela teve um problema com o luto e ela nunca conseguiu resolver muito bem, ela ficava dentro do quarto direto, sempre arrumadinha, esperando o marido que foi e não voltou. Tinha uma outra moça lá que ela não falava, porque ela presenciou o incêndio da casa dela junto com a irmã e os pais vieram a falecer. E chega esse personagem aí, que é o Prout, né? E tem o psiquiatra também. O psiquiatra representado ali o ator é o Jeff Bridges, acho que é esse o nome dele. O protagonista é o Kevin Spacey. E aí ele fica intrigado, porque ele começa a fazer o trabalho para anamnese, para entender quem é aquele cara, de onde ele veio, né? O processo mesmo terapêutico, né? Para entender a história do paciente. Aí ele começa a conversar, ele diz que ele veio de um lugar chamado Capax, que é um planeta que está lá na constelação de Lira e tem tantos sóis, começa a dar a descrição, e ali ele começa a interagir com todas as pessoas que estão em volta. Vai ficando intrigante o filme, porque ele diz que ele veio na velocidade na luz, num facho de luz, foi onde ele chegou na Terra, eles vêm sempre na Terra. Aí a importância de pensar, né? Porque essa história de ET, de extraterrestre, também ela permeia o imaginário, né? Steven Spielberg já veio trazendo filme das antigas, né? Pode ser isso aí, não sei se é isso aí, Augusto. A passagem, não sei se eu vou achar aqui. Deixa eu ver aqui, eu vou fazer uma pausinha para mencionar ali o filme que eu falei que ele é perturbador ali. Harvey Bardem e Jennifer Lawrence. Mãe é o nome do filme, Augusto. Mãe, Mother. É de 2017. Mãe, o nome do filme. Ela está no papel de natureza ali, a Jennifer Lawrence, e ele é Deus. É como se estivesse fazendo a criação. Isso. Mas não é essa a passagem, Augusto. Eu achei aqui, ó. É Mãe o nome do filme. Mother. Então, voltando ali no Capax, como eu havia mencionado, ele começa a interagir com todo mundo e até com o próprio psiquiatra, porque ele fica encantado com aquilo. Poxa, ele está falando coisas, e aí ele também tinha um problema, o psiquiatra, porque ele estava no segundo relacionamento dele, fazia anos que ele não falava com o filho mais velho dele, que era do primeiro casamento. Até nisso, o protagonista também, representado ali pelo Kevin Spacey, que é o Prout, né? Também interage com ele. Aí ele vai falando algumas coisas, né? Eu só estava mencionando antes de falar aqui o que o Augusto colocou, que essa história de ET também ela é delicada, né? O que é um ET, um extraterrestre, o nosso imaginário povoado disso? Existem seres de outros lugares, a gente se acha demais para ser a única espécie, vamos dizer assim, né? Que está aqui num planetinha de periferia, que é o planeta Terra. Será que não existe vida em outros lugares? Enfim, suscita essa discussão também, né? Mas o foco ali é a forma como o drama humano é representado, porque eu tive um insight, vamos chamar assim, né? Que aquela clínica lá onde o pessoal estava internado é como se fosse o mundo. E cada pessoa que estivesse lá dentro com o seu problema representasse o drama humano nas suas medidas, né? Então, a mulher que não conseguiu superar o luto, o outro que desenvolveu uma espécie de asepsia em relação aos germes, bactérias. Tinha um outro lá que estava internado também, que ele foi internado, ele era síndico de um condomínio. Ele começava a dizer assim para as pessoas, ó, você fede. E aí isso começou a gerar um problema, ele foi internado lá também. E aí a coisa fica mais intrigante quando ele fala esse lugar que ele veio, e o psiquiatra lá, ele tinha um cunhado que ele era astrofísico, e ele conversa sobre o paciente que ele está atendendo, né? E ele disse, não, é interessante isso, porque essa informação, uma meia dúzia só de astrofísicos tem sobre a existência desse lugar, e eles levam ele lá no observatório para conversar com ele, porque ele está dizendo que veio na velocidade da luz, né? Que é a cereja do bolo ali, né? Como é que é possível viajar na velocidade da luz? Aí ele fala para os caras, tudo assistindo ali, um monte de... É uma cena muito engraçada, porque todo mundo se apresenta como doutor, né? Eu sou doutor tal, doutor tal. Daí ele fala assim, o protagonista, doutor, doutor, doutor. Quantos doutores vocês têm aqui? Né? E é bem, assim, é fantástico.
E aí ele vai lá, ele desenha na prancheta as coordenadas do lugar de onde ele veio, e quando eles apertam lá o comando do telescópio ali para observar, ele situa certinho onde é a constelação do lugar que ele disse que ele veio. Aí eles ficam impressionados. Pergunto para ele como é que ele chegou aqui, que ele fala que veio na velocidade da luz, né? E aí ele faz assim, ele para na frente deles e pisca o olho e abre de novo. Já fui, já voltei. Essa é a velocidade da luz. Aí ele conta para eles, tá, mas tá tirando a gente para bobo? Ele assim, não, vocês não suportariam ter esse tipo de conhecimento, enfim. Então tem várias camadas ali dentro do filme. O filme tem isso. Então quando a gente consome esse material, assim como na nossa própria vida, né, para entender certas coisas que estão nos acometendo, muitas vezes a gente observa o sintoma. Então o sintoma não é a causa, o sintoma ele é o efeito colateral de algo que desordenou internamente. E quando a gente vai para o processo terapêutico, a gente vai cavar fundo para tentar entender quando que começou, ou em que momento, ou quais foram as situações que condensaram, né, dentro da gente e embolaram, vamos chamar assim, né? E nós não conseguimos mais desalinhar isso para poder retomar essa narrativa interna. Basicamente dá para fazer esse paralelo, porque pelo aspecto terapêutico, né, o filme ele tem essa característica. Na nossa vida temos várias camadas que são sobrepostas, né? Pega, por exemplo, a neurose. A neurose é uma mentira contada para si mesmo que esquecemos que contamos diante de algo que vivemos em algum momento da nossa vida. E aquilo passa a influenciar, porque está lá nesse substrato mais profundo da nossa psique. Eu tinha um receio muito grande, porque quando se fala inconsciente, parece que é um ser autônomo dentro da nossa alma, da nossa psique. Oi, Edilene, tudo bem? Só que não. Boa parte daquilo que a gente tem na gente é mais inconsciente do que consciente. A proporção ela é menor, né, do consciente. A gente está aqui parado, os nossos sentidos, os nossos órgãos estão recebendo comandos e informações que passam desapercebidos, né? Está automatizado dentro da gente, mas que ele é inconsciente, porque faz parte, né, do funcionamento da gente. E da mesma forma, no campo psíquico, né, da forma da nossa alma, desse ordenamento da nossa história, também existe uma série de coisas. Por que fazemos o que fazemos? Porque muitas vezes, trouxe aqui a psicanalista Evelyn, que falou sobre isso, a projeção. A gente está numa relação e muitas vezes, ou num ambiente de trabalho, e começamos a apontar o dedo para a pessoa, a presença daquela pessoa com o seu comportamento, com a sua atitude, suscita na gente algumas coisas. O que isso representa? Será que a imagem daquela pessoa não está refletindo o que eu não estou conseguindo olhar para dentro de mim mesmo? Esse é um ponto, né? Então, quer dizer, da mesma forma que o filme tem essas camadas que estão ali sobrepostas com várias intencionalidades, né? Existem inúmeros elementos ali presentes. A nossa alma também, a nossa psique também possui, né, várias camadas, nas quais muitas vezes a gente não consegue olhar para elas porque nós estamos tão distantes daquilo que aconteceu ou tão envolvidos emocionalmente com aquilo que basicamente a gente usa a expressão, né, tá emocionado, a pessoa se emociona e aí ela não consegue ter muita clareza em relação a isso e ela está muito mergulhada em si mesma, né? Então, quando a gente vai para um processo terapêutico, essa pessoa que vai nos atender, o profissional, ela vai ser esse ego auxiliar, ela vai estar fora da nossa história, né? Como fosse quase, o professor lá fala muito sobre isso, né? O psicanalista é como se fosse um deus minúsculo, né, na vida do paciente, né? Ele tem um poder muito grande. O filme tem isso também. Consegue ver a relação entre as coisas? Né? O filme, ele chama a gente, mas tudo que está ali presente dentro dele muitas vezes não está explícito, está implícito e às vezes isso consegue ser colocado dentro do nosso universo interior, né? A música ela não se reveste muitas vezes de uma tradução de algo que nós estamos vivendo. Eu gosto desta música. Por que tu gosta? O que ela te suscita? O que ela te faz lembrar? O que está associado a ela, né? Então precisamos ter uma certa atenção e olhar mais de perto isso, né? Muitas vezes olhamos ao longe, porque quanto mais chegamos perto, às vezes nos assustamos com aquilo, ou às vezes aquilo nos traz uma certa repulsa, né? Então, basicamente, né, retomando o fio da meada, luz e escuridão, o foco é o cinema, de como ele, com as suas inúmeras camadas, traz, né, esse repertório, trazendo coisas boas,
muitas vezes intencionais, para modificar o modo como a gente conta a história para nós mesmos, mas ele consegue aglutinar, né, ou condensar boa parte dos sentidos, né? Por isso que ele tem essa capacidade de acessar, de tocar no âmago da gente, né? Eu costumo ver muito o terapeuta é o ouvinte da nossa própria história. E isso, o terapeuta não vai te induzir a nada. O terapeuta ele não vai querer te... Acontece. Por isso que o Nakamura teve aqui, né, falando sobre o Jung. Jung ele chama atenção sobre isso. Tanto que o processo psicanalítico, né, ele tem ali, né, a teoria, a prática, a supervisão, mas o profissional que faz e pratica, né, o processo terapêutico, ele também precisa fazer a terapia, porque muitas vezes o paciente está ali e a própria narrativa interna do profissional acaba encontrando, né, onde acontece ali o processo de projeção, de transferência, contra-transferência, que já falamos várias vezes aqui. O próprio paciente que está ali muitas vezes está narrando a sua história e o terapeuta ele está se vendo diante daquela realidade. O ser humano ele é feito de histórias. E a pergunta é: quais são as histórias que temos contado para nós mesmos? É disso que se trata. Perder a mão na narrativa é como se fosse, né, uma figura simbólica, perder o fio da meada. Em que momento a gente deixou em branco? Eu, quando, por exemplo, tive o desejo de começar a pensar a minha história e transcrevê-la através de uma literatura ficcional, já falei aqui várias vezes, era o projeto Furo do o tema O Furo do Alfinete, que depois se transformou a partir da formação que realizei, né, nesse processo de trazer esses profissionais das várias áreas que retratam o drama humano na sua multiplicidade, né? É disso que se trata. Então, pessoal, para retomar o final do filme ali, não sei se fez sentido, deixe seus comentários aqui. No final ali, o filme Capax, né, vai ficando intrigado, porque aquele lugar que o protagonista diz que ele veio, existe. Só que o ponto não é esse. O ponto é a chegada dessa pessoa no cotidiano daquelas outras pessoas que estavam sofrendo, começou a trazer uma leitura do porquê aquelas pessoas sofrem. Ou que história contamos para nós mesmos para evitar que acessemos nossa verdade ou aquilo que está na sombra. Boa, professor. Esse é o ponto. Mentir dá menos trabalho do que contar a verdade, né? Gasta menos energia, né, professor? Então, qual é o papel? Eu estou lendo agora, professor, Os Pantanais da Alma, e ali o autor está falando sobre essa questão. Culpa, né? O que a culpa ela gera na gente, né? Uma culpa existencial, uma culpa individual, uma culpa coletiva. Ele ilustra ali através de um caso de uma mulher que foi atendida por ele, que conseguiu escapar lá da época da Alemanha nazista, e ela conta uma situação de que ela foi colocada na fila para passar por aquele procedimento lá de... Ela não chegou aí, né? Ela sobreviveu, ela era uma sobrevivente, né? Mas as outras crianças que estavam com ela acabaram sendo dizimadas e ela escapou. Ela consegue depois forjar a documentação e vai para os Estados Unidos, só que ela carregava uma culpa da história como se ela tivesse responsabilidade sobre o fim daquelas pessoas. E na cultura dela, na narrativa dela, professor, ela fala sobre encontrar os justos, que era uma estrutura cultural que ela conseguiria ser redimida se ela encontrasse esses justos para expressar aquilo que ela não estava conseguindo reordenar internamente. Ela criou esse agente externo de onde ela conseguisse mirar, e ela nunca conseguiu, tanto que ela tinha, né, esse tormento, e o analista que atendeu ela, que é o próprio autor do livro ali, eu esqueci o nome dele agora, Pantanais da Alma, para quem quiser procurar e adquirir, vale a pena também, pessoal, muito bom. Ele também disse que ele não consegue, torço para que ela encontre os justos. Veio de uma foto, na verdade. A foto ela aparecia em algum material e ali tinha uma mão, era a mão da paciente dele, né? Essa mão que estava ali, e a situação suscitou nessa mulher que encontrou essa foto lá num jornal ou num livro, que ela era bibliotecária, e aquilo suscitou nela um drama gigantesco de ela reviver aquilo, né? E aí, não sei se eu respondi a pergunta do professor ou se é uma afirmação, professor, mas
quais histórias contamos para nós mesmos para evitar que acessemos nossa verdade, ou aquilo que está na sombra. Esse é o ponto. Eu tenho uma canção, professor, que eu escrevi uma vez, não tenha medo do escuro, abra os olhos e limpe a visão. Né? Se conhecendo, sim, sim, não, não. Esse é o ponto, né? O Augusto complementa aqui, ó, muitas vezes, ao contarmos a nossa história em voz alta para um terapeuta, organizamos pensamentos e sentimentos que estavam caóticos, o que gera autoconhecimento. É verdade, Augusto? Muito bem. E aí, Renor, certinho? Não sei se era uma afirmação, uma pergunta, professor, mas me fez lembrar isso, sabe? As pessoas, nós sofremos porque perdemos, né? Ou nos esquecemos, ou ainda, né? Desconhecemos, ainda que seja presente na nossa vida, né? Essa realidade que a gente viveu. Pega, por exemplo, uma criança, né? Que tem todo esse universo ainda de informação, mas já se faz presente a capacidade de simbolizar internamente aquilo que está acontecendo. Né? O professor mesmo trouxe aqui o exemplo da Melanie Klein, né, em relação ao peito bom e o peito mau, de como a criança olha para aquilo, né, a posição esquizoparanoide e a posição depressiva. Né? Então, isso acompanha. Ela vai levar para a vida, vai levar para as relações. E aí, bom, tem gente ainda que tem, né, professor, um certo receio com o processo terapêutico. Eu, particularmente, tinha. Ano passado eu fiz a formação, onde eu conheci o professor, e fui fazer terapia. Assim, é um 180 graus, são novas águas, né? Problemas ainda a gente tem, porque a gente vai descobrindo a jornada do autoconhecimento, é a jornada de uma vida, né, professor? Então, acho que só se encerra, né, se for falar de um ponto de vista material, quando o corpo cai, né? Então, até lá, essa disposição da gente de estar constantemente buscando isso, né? Essa busca, eu penso, professor, que existe uma busca e uma inclinação interna do ser humano, uma disposição que foi colocada, né? Por aquilo que é eterno, transcendente, imortal. Né? O professor Olavo, isso aí, o Reinor, um abraço para ele. O Reinor do DM News, não deixe de acompanhar, ele tem também o Instagram dele, tem lá o canal no YouTube, onde ele traz semanalmente convidados. Já estive lá com ele também. E escrevo há 3 anos para o jornal DM News, semanalmente. Um abraço para ele. Então, assim, se a gente fosse resumir, né, esse nosso encontro, a pergunta central seria essa. Se a nossa vida fosse um filme, que tipo de história nós estamos vivendo hoje? Né? E quem que está escrevendo este roteiro? Qual é o roteiro que a gente está escrevendo? Né? E se a nossa vida fosse um filme, qual seria esse filme? Até compartilhei agora recentemente o Viagem de Trem, acho que é um sonho de trem, que também traz essa reflexão. Né? E aí, para concluir, para não deixar solto, né, o Augusto, o Capax fica tão assim tocante, foi esse filme que me marcou profundamente. Eu não sei se ele é de 2006, 2002. É quando as pessoas lá daquele lugar onde ele foi colocado, tido como louco, vamos chamar assim, né? Começam a ter a vida delas transformada. O esquizofrênico, por exemplo, ele deu uma tarefa para o esquizofrênico para ele encontrar o pássaro azul. Esse é o ponto alto, assim, lá no lugar onde eles estão. Ele usa um óculos fundo de garrafa, assim, da espessura do fundo de uma garrafa de Coca-Cola, de vidro daquela. Ele fica o dia inteiro quietinho, parado, olhando para a janela. Porque foi a tarefa que vamos chamar assim, o protagonista, né, o Kevin Spacey, deu para ele. Ele vai dando tarefas para as pessoas ali do lugar onde ele foi, e isso vai mexendo com elas. E uma outra parte intrigante é quando ele diz que ele vai embora lá em tal dia e ele vai poder levar uma pessoa com ele, sabe? Aí tu vai ficando intrigado, o que está acontecendo? A história dele é bem interessante porque vai sendo descoberta quem é ele, né? Ele chega um dia em casa, as filhas dele e a esposa tinham sido assassinadas e ele vai cometer suicídio, e aí é quando ele fica catatônico e vamos chamar assim, né? Essa consciência que é chamada o Prout, que diz que veio de outro lugar, toma conta do corpo dele. Bem interessante, o lugar existe, é real, o psiquiatra vai atrás para entender, né, toda a história do personagem principal. E lá no lugar onde ele foi colocado, né, o primeiro movimento que acontece lá dentro é esse.
o cara fica o dia inteiro assim, olhando para a janela, e quando aparece um pássaro azul, ele, pássaro azul, pássaro azul. Aquela mulher que estava no quarto e não saía há anos, porque não tinha superado o luto, ela sai do quarto e diz, pássaro azul, aonde? Aquilo já mexe com ela. O outro cara lá do Germes também fica curado, não usa mais a máscara, né? E essa moça que não falava nada é a moça que ele escolhe para levar com ele, porque ele vai fazer um concurso para a melhor redação. Quem alega os melhores motivos para ir embora para esse planeta do protagonista, né? E aí tu vai ficando intrigado com aquilo. Vai ficar até a emoção, arrepia, porque o filme termina ele se reconciliando com o filho dele, esse do primeiro casamento, né? Ele vai buscar ele na estação. Mas no dia que ele diz que vai embora, o protagonista, eu vou embora tal dia, no raio de luz, em tal hora, eles trancam ele dentro do quarto dele, e o psiquiatra fica lá porque ele ficou preocupado, porque no meio do filme, em um momento ele disse que ia sair para conhecer outros lugares, e ele sumiu da clínica, e aparece uma semana depois, e ninguém entendeu nada, como é que ele escapou e tudo mais, tu vai ficando assim, né? E no dia que ele vai embora, ele fica trancado e o sol começa a aparecer, e a luz do sol bate dentro do quarto dele, e aí eles vêm correndo para abrir a porta para ver o que aconteceu. Quando vê, o corpo dele não está na cama, estava embaixo, o do protagonista, porque ele disse que ia embora, né, nesse dia. E aí, Júlio, certinho? E aí ele chama a ambulância, o pessoal vai lá e pega ele, bota na maca, e quando ele está passando pelo corredor da clínica, as outras pessoas que conviveram com ele começam a olhar assim, ó, quem é esse cara? Quem é esse rapaz? Não reconhece ele. Ele fica catatônico. O filme também, ele acaba voltando para a cadeira, né? Fica na cadeira de rodas com o médico conversando com ele. Então, assim, um filme fantástico. Olha só o impacto que um filme tem, né? De repensar a nossa própria trajetória. Então, a pergunta que eu quero deixar então aqui hoje para a gente, durante essa semana, é: se a nossa vida fosse um filme, né? Que filme seria esse que nós estamos vivendo? E qual o roteiro que nós estamos escrevendo? Então é isso, pessoal. Agradeço a todos. No domingo que vem a gente vai estar aqui com a professora Marina falando sobre animagogia. No domingo que vem. Estou conversando também com a professora Leila, que é especialista em arte. Ela mora aqui em Santa Catarina, para falar também sobre a arte. E a todos vocês que nos acompanham aqui no projeto, né? Muito obrigado. O Furo do Alfinete faz então esse mês 1 ano de existência, e ele não seria possível, né, de ter continuidade sem a participação, a colaboração, né, de cada um de vocês. Conheci amigos aqui também. Vai estar disponível, RIP. Vai estar aqui, lá no YouTube. Outra coisa também, eu criei o canal do YouTube para facilitar, porque às vezes vai vindo as lives tudo aqui e vai ficando para baixo, né? Tá lá. Então a pergunta é essa, né? Obrigado, professor. A todos que estão conosco. Professor, vou chamar o professor essa semana para nós conversar, pode ser? Vou marcar uma próxima aí, professor. Foi muito boa a nossa live. Todas elas, de modo geral, cada convidado ele é muito sério naquilo que ele traz, né? O Augusto está falando que a Casa Terezinha agora tem arte-terapia. Fantástico, Augusto. Fantástico. A arte-terapia também é vida. A terapia, de um modo geral, é vida, né? Assim, pra gente, né? Renova, né? As coisas, né? Às vezes a gente não quer, né? Porque quer ficar no quarto escuro. Então a gente tem que botar o pezinho para fora. Molhar o pezinho na água e mergulhar, né? Como diria a doutora Anísia da Silveira, né? Entrar na alma, no mais profundo, é botar o escafandro, né? Aquela roupa de mergulho, e mergulhar sem ter receio. Ela diz que os loucos não voltam, mas os artistas conseguem voltar. Mas já que a gente tem, todos nós, de uma certa medida, uma veia artística, voltaremos, né? Esse é o ponto. Que voltemos, né, para a lucidez, para a realidade, porque a realidade está posta. E não tenhamos receio de olhar lá de frente. Né? Muito obrigado a todos. Augusto, mais uma vez. Não deixe de acompanhar o canal do professor também, Marcos Simões, do Augusto, que também tem escrito com muita inspiração, né? Pequenos retalhos, né, da alma humana. E o professor Marcos Simões, ele tem... Toda semana, não sei se é toda semana, né, professor? O professor disponibiliza ali cursos temáticos, né, dentro da área da psicanálise. E sempre muito construtivo, revelador, por que não? Né? E a todos que estão conosco, que nos acompanham aqui, meu muito obrigado. Uma ótima semana e fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.